Ei, Pedrinho! Ei, Dudinha! Então, eu encontrei esse buraco aqui esses dias e eu ouvi os barulhos muito estranhos vindo dele. Eita, Eu mesmo! tô muito curiosa pra ver o que tem lá dentro. Eu também! Mas eu não tenho coragem de descer lá embaixo. Você pode ir lá? Tá, né? Valeu! Pedrinho, Oi! chegou bem aí embaixo? Eu já cheguei aqui sim. É bem mais fundo do que eu imaginava. E tá bem escuro também. Meu Deus, você ouviu alguma coisa se mexendo aí embaixo? Eu tô escutando uns rosnados e uns Rosnados? Como passos. assim? Calma, tem um homem aqui. Um homem é só o que me faltava. Calma, eu vou falar com ele. Ô moço! Pedrinho? Pedrinho! A paz do Senhor, juniores! Eu sou a Dudinha. Eu sou o Pedrinho. E essa é a lição de número 4. É isso aí, o profeta de hoje é um profeta muito conhecido. Muito. E pelo início da aula ali, eu acho que já deu pra ter uma ideia, né? Eu acho que Mas sim. se você ainda não entendeu, fique ligado na aula, porque você vai descobrir uma hora ou outra. É isso aí. Beleza? Beijos. A paz do Senhor, juniores. Eu sou a tia Esther Eu sou o tio Fernando. e nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica em Campo Grande, na cidade de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E eu quero dar minhas boas-vindas a você nessa aula, aos nossos alunos, aos nossos visitantes. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da EBD. Então, eu te convido a curtir, compartilhar, comentar a nossa aula e se inscrever no nosso canal, beleza? Sem mais delongas, pegue seu livreto, sua Bíblia, sua revista e a sua oferta. Então vamos para mais uma aula emocionante da EBD e hoje nós vamos estudar a lição 4 da nossa revista com o título O Profeta do Cativeiro na Babilônia. Então, vamos orar para dar início à nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais desta aula, por mais uma oportunidade de estarmos aprendendo mais de Ti. Fique conosco e ministre em nossos corações a Tua palavra para fazermos a Tua vontade e honrar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ver qual aluno gravou o livreto de oração. A paz do Senhor, juniores. Eu sou o Heitor E eu sou o Arthur. e hoje nós estamos aqui para orar o caderninho de oração. Começando. Leia o Salmo 50:17. Deus diz: pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Que eu ame e siga a palavra de Deus. Aceite a disciplina e odeie o pecado. Orando os Salmos. Senhor, criaste tudo do nada com tua palavra. Jesus é o nosso modelo de vida e a igreja precisa viver em santidade, consciente de que o juízo começa nela. Levanta uma igreja fiel, generosa e comprometida contigo. Protege-nos dos pecados que nos separam e nos destroem. Que nosso louvor seja sincero e santo. Oramos pelas crianças de Moçambique. Pai, guarda as crianças que vivem em um lugar perigoso, cheio de ameaças e violência. Dê alegria e paz a elas por te servirem a Ti. Envia missionários para falar de Jesus para as crianças e que a perseguição aos cristãos acabe logo. Tchau, juniores. Tchau! Então, juniores, vocês decoraram o textuário da nossa lição? Vamos ver quem foi o aluno que decorou o texto? A paz do Senhor, juniores! Meu nome é Áureo E o meu nome é Áurea. e estamos aqui para o Textuário. E o texto de hoje é: Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. 1 Samuel 2:30b. Agora vamos ver as crianças falando? A paz do Senhor, juniores. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. 1 Samuel 2:3b. Tchau! Bíblia Cantada.
A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Vamos cantar com a gente o versículo do dia? Vamos lá! 1, 2, 3, vai! O versículo que a gente vai cantar aqui é quase um trava-língua. Então eu quero ver quem vai conseguir cantar com a gente assim, ó. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Agora eu quero ver se eles vão conseguir cantar mais rápido. Mais rápido? Mais rápido. Vamos lá, hein? Pois respeitarei os que me respeitam, mas respeitarei os que me desprezam. Pois respeitarei os que me respeitam, mas respeitarei os que me desprezam. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Ufa. Eu acho que a gente conseguiu, hein? Eu acho que eles também conseguiram. Eles também conseguiram. E tá onde esse versículo? 1 Samuel 2, 30b. Tchau! Tchau! Bíblia Cantada. E o nosso texto áureo de hoje se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que diz: Pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Em outras versões vai estar escrito: Pois honrarei os que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Essa palavra foi Deus dizendo a Eli. Lembram dele? O sacerdote lá da época de Samuel. Os filhos de Eli, que era o sacerdote, eles desonravam a Deus, não faziam a vontade de Deus, não seguiam os princípios que era para seguir ali no tabernáculo, e Eli não fez nada a respeito disso. Pelo contrário, deixava os seus filhos fazerem o que queriam, mas não era a vontade de Deus. Então Deus diz para Eli: Eu respeito aqueles que me respeitam, mas desprezo aqueles que me desprezam. E Eli foi desprezado por Deus, porque desprezou as coisas de Deus. E Deus preparou Samuel para ficar no lugar de Eli. E o profeta de hoje é Daniel. Ele tem muitas habilidades especiais. E hoje vamos mostrar alguma delas. A primeira, interpretação de mistérios, como sonhos, visões e até mesmo sinais divinos. E ele também era fitness, já que só se alimentava de verduras e água. Possuía visão profética. Deus o levou para ver o fim dos tempos. Meu Deus, que poderoso! E a sua habilidade especial é o ataque triplo. Ataque triplo? Sim, ele orava 3 vezes ao dia, atacando o reino do inferno. E hoje, juniores, nós vamos ver um profeta que honrou, que respeitou a Deus, mesmo estando no cativeiro. Vamos ver essa história mais pertinho? Chegou a hora da história! No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, cercou Judá e levou cativo alguns judeus para a Babilônia. E Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que ele selecionasse alguns jovens ali para que pudessem trabalhar em seu palácio. E esses jovens tinham que ser bonitos, cheirosos, de boa aparência, inteligentes, conhecidos. E entre esses jovens nós temos alguns que nós conhecemos. E esses jovens selecionados pelo Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, eles também tinham uma alimentação especial, que foi o próprio rei Nabucodonosor que ordenou.
Todos eles tinham que se alimentar das especiarias e do vinho que o próprio rei se alimentava. E vocês, crianças, o que acham que tinha nesse banquete? Eu acho que era doces, biscoitos recheados. Comentem aí no chat o que vocês acham que tinham neste banquete. E essa dieta era por 3 anos. Dentre esses jovens, nós temos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos esses 4 jovens, eles eram da tribo de Judá. E por causa da convivência deles na Babilônia, Aspenaz deu novos nomes a ele. Daniel, então, passou a se chamar Beltesazar, Ananias foi chamado de Sadraque, Misael começou a ser chamado de Mesaque e Azarias, Abednego. Uns nomes bem estranhos, vocês não concordam comigo? O nome deles foi mudado, mas não mudou o coração nem a convicção que eles tinham a respeito de Deus. E os nossos 4 jovens receberam de Deus algo extraordinário. Receberam do Senhor uma porção de conhecimento e sabedoria sobre os escritos babilônicos e sobre toda a sua ciência. Entretanto, todavia, Daniel recebeu do Senhor o dom de interpretar sonhos e visões. Daniel era o cara. Conforme a ordem do rei Nabucodonosor, todos aqueles jovens que estavam ali sendo preparados, eles tinham que comer da comida e do vinho que o rei comia e bebia. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram. Então foram até Aspenaz e pediram para se alimentar apenas de legumes e água. Aspenaz foi contra, pois ele tinha preocupação que eles iam ficar magrinhos, fracos, e o rei não ia gostar disso. Mas Daniel propôs um desafio a ele. Se nós comermos por 10 dias apenas legumes e águas e ficarmos assim fracos, magros, a gente então come a comida do rei. Mas, se isso não acontecer, você permite a gente continuar nos alimentando apenas de legume e água. Isso, senhores, porque Daniel sabia da importância de não se deixar contaminar pelas iguarias da terra da Babilônia. E sabe o que aconteceu? Após 10 dias comendo apenas legumes e bebendo apenas água, eles ficaram mais fortes e mais bonitos do que todos aqueles outros jovens. Além de mais fortes e mais bonitos, eles ficaram mais inteligentes e sábios. Todas as perguntas que eram feitas a eles, eles sabiam responder com mais eficiência do que os outros jovens. E aqui nós vemos que os babilônicos não estavam com nada perto de Sadraque, Mesaque e Abednego, que honraram e serviram a Deus em mínimos detalhes. Mas, depois de um tempo, o rei Nabucodonosor estava bem dormindo, tranquilão, descansando. Ele vai e tem um sonho que deixou ele completamente perturbado, o qual ele mandou chamar todos os seus magos, encantadores, sábios do seu reino, a fim de que trouxesse uma interpretação e uma resposta para o seu sonho. O problema está aí. Nabucodonosor não contou qual era o sonho para os seus magos, os seus encantadores e seus sábios. E ele queria que eles interpretassem e falassem o sonho sem mesmo ter falado a eles. Eu tenho certeza que os seus magos, seus sábios, pensaram: o rei está tantando as ideias. E como de se esperar, ninguém tinha uma resposta para Nabucodonosor, o qual ele ficou muito, mas muito irritado com a situação. E ele ficou tão irritado que ele mandou simplesmente matar todos os sábios e os seus magos do reino, porque ninguém tinha resposta para isso. Mas Daniel também era um sábio, e eles também foram atrás dele para o matar, porque a ordem do rei era que matassem todos os sábios da Babilônia. E então, quando vão pegar Daniel, ele se apresenta ao rei e pede um tempo
para orar a Deus, que Deus passaria qual era o sonho e a sua interpretação. Daniel então vai para casa e junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles oram a Deus clamando por misericórdia. Deus ouve a oração dos seus servos fiéis e passa a Daniel qual era o sonho e a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. E Daniel então se apresenta ao rei e conta a ele qual foi o sonho e também ao mesmo tempo passa a interpretação do sonho. E o sonho do rei Nabucodonosor foi o seguinte, presta bastante atenção, hein? O rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua imensa. E a estátua era bem colossal. Pensa numa estátua muito grande mesmo. Mas muito grande. Muito grande. E a estátua tinha alguns detalhes. A cabeça era de ouro, os braços e o peitoral eram de prata, o abdômen e as coxas de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram uma mistura de barro com ferro. E no sonho, enquanto Nabucodonosor admirava aquela estátua, uma pedra foi cortada, sem auxílio de ninguém, e veio e acertou a estátua nas pernas com tudo, que destruiu a estátua por inteiro, a qual virou pó, e o vento soprou e levou toda aquela poeira da estátua embora, que não tinha sobrado mais nada, e aquela pedra se tornou uma montanha imensa. E esse foi o sonho de Nabucodonosor. Então, depois de Daniel falar para o rei qual era o sonho, ele também passou a explicação. O rei ficou maravilhado com a sabedoria que Deus tinha dado a Daniel. O rei ficou maravilhado e reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro. Daniel, ele foi honrado, porque primeiro ele honrou a Deus perante os homens. Deus, ele é fiel para aqueles que são fiéis a ele. Então, nós aprendemos uma lição muito importante hoje, que Deus honra quem honra a Ele primeiro, quem obedece a Ele e segue os seus princípios à risca. E Daniel, ele não deixou se contaminar nem se atrair pelas belezas nem pelas iguarias da terra que ele foi levado cativo. Ele não se contaminou com a comida, muito menos com os deuses babilônicos. Ele não se contaminou com a comida oferecida a outros deuses, muito menos adorou a outros deuses daquela terra, pois Daniel adorava apenas ao único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor. E isso nos leva a Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus foi fiel, obediente a Deus em tudo enquanto esteve aqui nessa terra. A Bíblia diz em Filipenses que, sendo Jesus achado em forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de homem e foi obediente a Deus até a morte de cruz. E isso é uma lição muito importante para a gente. O nosso Senhor Jesus também nos ensina, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também nos ensinaram, que nós precisamos ser fiel a Deus em tudo. Então você precisa ser fiel a Deus na sua casa, obedecendo aos seus pais. Precisa ser fiel a Deus na sua escola, quando você está longe dos seus pais, mas não está longe dos olhos de Deus. Então não se esqueça, obedecer a Deus é mais importante que tudo! Tudo! E aí, galerinha exploradora do universo, meu nome é Sophie. E hoje a nossa nave espacial irá nos levar para... Uau! A Babilônia Antiga!
terra de reis poderosos, muros gigantescos e leões! Sim, leões! Mas calma, na exploração de hoje iremos conhecer um homem muito especial, Daniel. Daniel era um homem super gente boa, inteligente e amava a Deus. Vamos conhecer ele? O rei Dário, aqui da Babilônia, ele gostava muito de Daniel e o fez um dos seus principais ajudantes. Só que tinha uns carinhas muito invejosos. Eles não achavam nada de errado em Daniel para poder acusá-lo. Nadinha de nada. Eles sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Mas tiveram uma ideia péssima. Enganaram o rei Dário para ele assinar uma lei maluca. Por 30 dias, ninguém podia mais orar a ninguém a não ser ao rei Dário. E quem desobedecesse iria direto para Cova dos Leões! Ah! E o Daniel? O que será que ele fez? Será que ele se escondeu? Orou baixinho? Que nada! Ele foi para casa, abriu a sua janela e orou para Deus como sempre fez. E claro, que aqueles invejosos estavam lá de espiões, que coisa feia! E correram para o rei Dário para contar logo que Daniel estava orando. O rei ficou muito triste, olha só. Mas leia a lei lá nos Medo-Persas e não podia ser cancelado. E lá foi Daniel para a Cova dos Leões. Vamos olhar como que era lá? Gente, que lugar fedido! E esses leões não são gatinhos não, crianças! Eles são leões ferozes! Os seus dentes são ferozes e as suas garras também! E imagina o rugido! Imagina o barulho aqui dentro! Ai, meus ouvidos! Todo mundo achou que era o fim de Daniel. E o rei Dário também. E ele nem dormiu direito por causa disso. Mas, quando o rei Dário apareceu na Cova dos Leões, logo de manhãzinha, e gritou por Daniel, ele logo respondeu: Vivinho da Silva! Cá entre nós, segredo. Ele contou que foi um anjo que fechou a boca dos leões. Eles ficaram mansinhos, crianças, igual poodles, depois de um banho, que fofinho! Não fizeram nenhum mal pra ele. Olha aqui como estão todos mansinhos. E o rei Dário ficou mega feliz. Ele mandou tirar Daniel desta cova fedida rapidinho. E os caras invejosos foram eles que foram fazer companhia para os leões. E dessa vez não teve anjo. E o rei Dário mandou todos no reino respeitarem o Deus de Daniel. Que exploração incrível! Nos ensina que não importa o tamanho do medo ou do problema, mesmo que seja uma cova cheia de leões famintos como vimos hoje. Se confiarmos em Deus e falarmos com Ele todos os dias, como Daniel fazia, Ele cuida da gente e nos dá uma força gigante. E é isso, exploradores! A nossa viagem turbo na Babilônia de hoje termina aqui. Continuem corajosos e confiando em Deus. Até a próxima exploração! Estamos aqui com a Raquel. Raquel. Por que Daniel e seus amigos ficaram saudáveis com comida simples? Porque Deus cuidou deles por sua obediência. Perfeito. E você, faria o mesmo? E por quê? Eu faria, porque eles obedeceram a Deus, né? Então,
eu também obedeceria. Isso aí. E que escolhas diárias agradam a Deus? Escolhas diárias: orar, obedecer, amar o seu próximo como a ti mesmo e... assim, só esses 3. Ah, perfeito. Obrigada, Raquel. Estamos aqui com a Isadora. Isadora. Por que Daniel e seus amigos ficaram saudáveis com comidas simples? Porque Deus cuidou deles por sua obediência. Perfeito. E você, faria o mesmo? Sim, porque obedecer a Deus é bom. Isso aí. E que escolhas diárias agradam a Deus? Amar o próximo, obedecer aos pais, obedecer aos professores na sala de aula, fazer a EBD. Amém. Obrigada, Isadora. E aí, juniores? Você sabia qual a interpretação que Daniel teve do sonho do rei Nabucodonosor? Oi, juniores! Vocês estão preparados por uma aventura inesquecível? Vamos começar, vem comigo! Juniores, imagina só, o rei todo-poderoso dormindo profundamente. E de repente, pum! Uma visão surpreendente está na sua mente. Uma estátua gigante, reluzente com prata, ouro e bronze. Mas os seus pés eram de barro e de ferro, com tudo misturado. E não para por aí, uma pedra voadora, movida por uma força invisível, atinge a estátua e zaps! Ela vira pó! E a pedra? Ela se transforma em uma montanha colossal, que cobre o mundo inteiro. O rei ficou admirado. O que será? Que isso significa? E ninguém, nem os magos, nem os sábios e nem os adivinhos conseguiam decifrar o mistério. Até que, tcharam! Daniel, um homem que amava Deus, entra em cena. Tchá! Ele orou e pediu sabedoria ao Altíssimo. Deus revelou o significado do sonho em detalhes. Daniel, com grande coragem, foi lá e falou para o rei o sonho. Revelou ao rei o significado. A cabeça de ouro era o próprio rei. E os outros metais significavam outros reinos. E os pés misturados? Dividido. Parte forte e parte fraca. E a pedra voadora? O reino de Jesus, que nunca terá fim, reinará para sempre. O rei maravilhado exclamou: uau! Só Deus poderia saber disso! E sabe o que ele fez, senhores? Concedeu a Daniel um cargo de grande honra, um líder poderoso na Babilônia. E foi isso, senhores. Até a próxima. Tomara que vocês tenham aprendido nesse Você Sabia. Tchau! Daniel, Ananias, Misael e Azarias decidiram não se contaminar com a comida e o vinho do rei, mas se alimentar apenas de legumes e água. Com isso, eles ficaram mais fortes e mais bonitos. Legumes, frutas, verduras, as leguminosas, tudo foi Deus quem criou para nutrir o nosso corpo, para o ser humano se alimentar. Mas hoje em dia nós também temos doces, balas, refrigerantes, fast foods que não fazem bem à nossa saúde. E nós devemos cuidar do nosso corpo. Sabe por quê? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e não pertence a nós, mas pertence a Deus. Isso está lá no livro de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Por isso, é tão importante nós cuidarmos do nosso corpo e escolhermos bem com o que nós vamos nos alimentar. Mas eu quero saber de vocês, juniores. Vocês têm feito boas escolhas alimentares? Ou não gostam de comer frutas e legumes? E agora chegou a hora do nosso quiz. E a nossa pergunta de número 1 é: qual foi o profeta do cativeiro na Babilônia? Alternativa A, Daniel.
Alternativa B, Isaías. Ou alternativa C, Jeremias. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A, Daniel. E agora a nossa pergunta de número 2. O que Daniel comeu na Babilônia? Alternativa A, da mesma comida e vinho que o rei comia. Alternativa B, legumes e água. Ou alternativa C, carne e verduras. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B, legumes e água. Agora a nossa pergunta de número 3. Quem era o rei da Babilônia quando Daniel foi levado cativo? Alternativa A, o rei Dário. Alternativa B, o rei Jeoaquim. Ou alternativa C, o rei Nabucodonosor. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C, o rei Nabucodonosor. E agora nós vamos para a nossa última pergunta, a pergunta de número 4. Por que Deus honrou Daniel? Alternativa A, porque Daniel era da tribo de Judá. Alternativa B, porque Daniel honrou a Deus. Ou alternativa C, porque Daniel estava cativo. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B, porque Daniel honrou a Deus. E esse foi o nosso Racha Cuca de hoje. Olá, pequeninos! Sou eu, Abraão, amigo de Deus. E hoje quero contar rapidinho a maior prova da minha vida. Vocês sabem que eu amo muito meu filho Isaac. Ele foi um presente super especial que Deus me deu quando eu era bem velhinho, meu tesouro. Aí um dia Deus me pediu algo. Uau! Algo muito difícil. A oferta mais valiosa que eu podia imaginar. O meu próprio filho amado Isaac. Meu coração ficou apertadinho. Mas sabem de uma coisa? Eu confiava em Deus. Mesmo sem entender tudo, eu sabia que Ele tinha um plano. Então respirei fundo e obedeci. Fomos eu e Isaac para o monte que Deus mostrou. Quando chegou a hora, eu estava pronto para fazer o que Deus pediu. Mas aí, Deus me chamou. Abraão, não faça nada com o menino. E ele mostrou um carneirinho preso nos arbustos. Ufa! Deus providenciou a oferta. Ele é fiel. Essa prova me ensinou que Deus quer o nosso coração, a nossa confiança total. Ele quer saber que o amamos acima de tudo. E quando confiamos, Ele sempre cuida de nós. E é assim com a oferta de vocês. Quando vocês ofertam, mostram que confiam em Deus e o amam. Deem com um coração alegre, sabendo que Deus vê a sua fé e o seu amor. Temos aqui embaixo o Pix e a conta bancária. Temos também a campanha dos 1000 valentes. Seja um valente e oferte com alegria. Até mais, crianças! Alguém está ouvindo o barulho da oração? Um homem na janela clama a Deus de coração. Será que tem alguém aqui que ama a Deus também? Pegue a mão do seu irmão e grite um forte amém.
verdade governar. Quem tem coragem ergue a mão e bate palma pra Jesus. Nós fomos chamados para sermos sal e luz. Daniel, Daniel, homem obediente e fiel. Daniel, Daniel, homem amado lá no céu. Alguém está ouvindo um barulho? É confusão! Homens maus planejando contra ele traição. Será que tem alguém aqui que vai ficar parado? Vamos juntos lutar para vencer o pecado. O rei proibiu de orar ao Senhor. Daniel não tinha medo, ele não parou. Não deixe o inimigo calar sua oração. Seja corajoso e cante com o seu irmão. Daniel, Daniel, homem obediente e fiel. Daniel, Daniel, homem amado lá no céu. Alguém está ouvindo o barulho do leão? Faça cara de assustado e tampe a boca com a mão. Alguém está ouvindo o barulho do leão? Senhor, me livra, fecha a boca do leão. Eu estou ouvindo o barulho da oração. Daniel não teve medo, confiou no seu amigo. Na cova dos leões Deus o salvou do perigo. Um anjo apareceu e trouxe salvação. Os leões foram dormir e caíram no chão. Daniel, Daniel, homem obediente e fiel. Daniel, Daniel, homem amado lá no céu. Alguém está ouvindo o barulho da oração? Daniel me ensinou que devorar de coração. Será que tem alguém aqui com medo do perigo? Não tenha medo não, o Senhor está contigo. Eu quero ser como Daniel. Daniel, vou ser obediente e fiel. Como Daniel. Daniel, eu sou amado lá no céu. Eu quero ser como Daniel. Daniel, vou ser obediente e fiel. Como Daniel. Daniel, eu sou amado lá no céu. Eu quero ser como Daniel. Daniel, vou ser obediente e fiel. Como Daniel. Daniel, eu sou amado lá no céu. E chegamos ao fim de mais uma aula, mas não fiquem tristes que semana que vem tem mais! Vamos estudar a história de um outro profeta de Deus. E agora, para finalizar a aula, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te louvamos por mais essa aula maravilhosa, porque nós aprendemos muito sobre o Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada aluno, cada visitante que está assistindo essa aula, em qualquer lugar deste país, em qualquer lugar do mundo. Que o Senhor traga uma bênção especial na vida de todos. Assim nós oramos por todos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, juniores! E começou, crianças, mais uma leitura dos comentários. Estão preparadas? E hoje nós escolhemos alguns dos seus comentários para falar aqui. E o nosso primeiro comentário é da Rafael. Ela disse que é lá de Camaragibe e que ama as nossas aulas. E ela pediu para darmos um oi para Sofia, Miguel, Wesley, Manu, Thaleson e Juan. O Jaziel comentou que a aula tá muito boa. E o Eduardo comentou muito boa aula. A Rafaela disse que ela é de Santa Catarina. E teve um comentário lá de Porto Seguro, Bahia, e nos elogiou. O Denis disse que é muito bom ter nós como apoio e que Deus continue nos abençoando. E a Elisa comentou que as nossas aulas são uma bênção e ela é lá de Pernambuco. A Eli comentou: parabéns, maravilhosa aula, que Deus continue abençoando vocês.
E a Tainá comentou: que vídeo maravilhoso! A Késia falou: uau! Que animação! Primeira vez que eu conheci vocês. E que o Senhor continue nos abençoando. E a Mira comentou: sempre aulas maravilhosas, amo essas aulas. A Lília comentou: que aula abençoada como sempre. E a Débora comentou: eu amo o vídeo de vocês. A Elisa disse: glória a Deus por mais uma aula linda. E a Edi comentou que Deus continue nos abençoando e que ama a nossa didática. O Efraim, ele comentou: que aula incrível, e que ele é de Cariacica. E a Areta comentou que a Sara amou a aula dela. A Karina falou que ela amou a aula dos primários, mas que ela assiste todas as outras aulas. E a Josi falou: amei a aula. A Nilza disse que Deus prospere vocês. E a Alessandra falou: ótima aula. O Arthur comentou que Jesus está voltando. Glória a Deus! Muito obrigado por cada um dos comentários de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente vocês. Continue comentando, porque seu comentário pode aparecer nas nossas próximas aulas. Porque senão nós ficamos muito tristes. E é isso aí, criança. Tchau! Depois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Mais delongas. Pegue, tem a ordem que Jesus quer Tainara. São 4 da nós. E hoje nós vamos estudar. Calma aí, velho. Então, vamos orar para a gente iniciar a nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos por mais uma aula, por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais de Ti. Fica conosco, meu Pai, fale e ministre. Olha de novo aí, velho. O que foi? Eu fiquei de olho aberto, olhando pra cá. Eu fiquei olhando e falei, gente, será? Enquanto um tá falando, o outro só tem que ficar olhando pra câmera. Alguns israelitas, judeu, obedecer a Deus é mais importante que tudo! Abraão, você conseguiu o que você queria. Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai. Momento fortes. Ah, é? A única coisa que eu quero.